Amém? Você veio louvar ao Senhor, você veio adorar ao Senhor. Aqui nós viemos adorar ao Senhor, só Ele é digno de todas as coisas, porque Ele fez os céus e a terra. Se nós temos a oportunidade de sair da nossa casa diante de uma semana tão corrida como é a nossa, né? Vindas e vindas, vai para cá, vai para lá, resolve problemas, situações. Podemos levantar pela manhã, podemos deitar pela noite, descansar, ou para alguns tentar descansar. É porque Deus e a sua misericórdia se renova a cada momento do nosso respirar, do nosso viver. E por esse motivo podemos nos reunir hoje para adorar o Senhor. Adora o Senhor, faça essa canção que queremos cantar, declarar: Senhor, Tu és digno de tudo. Aqui eu estou para adorar, para exaltar e para te glorificar, e não há outro Deus como o Senhor. Entrega a Bíblia, fala de tudo que nós temos que fazer com o coração, porque não podemos esconder nada de Deus. Ele conhece todas as coisas dos céus e da terra. Por mais que nós, seres humanos, achamos que podemos ocultar alguma coisa de Deus, né? A paz de Deus fala que Ele está com os olhos bem atentos a cada passo, a cada respirar nosso, a cada pensamento nosso. Deus contempla, Deus sabe, Deus conhece todas as coisas. Então não podemos esconder nada de Deus, podemos esconder dos homens, das mulheres, mas de Deus não. Então, faça essa canção uma entrega de louvor, de adoração, de confiança a esse Deus que é digno de tudo. Os santos e os anjos se prostram pelo céu. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram pelo céu. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram pelo céu. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo.
Boa noite, eu falo da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos começar lendo Efésios 1, versículos 2 e 3. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quero pedir ao pastor para orar. Vamos orar. Santo Deus, Todo-Poderoso, te agradecemos, Pai amado, pela alegria da salvação, pelo perdão, pela bondade, por tua graça. Te agradecemos pelo teu cuidado derramado por nós, pelas nossas famílias, Pai amado. Te agradecemos pela semana, pelo teu cuidado zeloso para conosco, Deus. Mesmo que nós pecadores e falhos, o Senhor tem sido tão bom, tem sido bondoso demais para nós, Pai amado. E nós rendemos graças ao Senhor, reconhecendo a tua bondade, a tua fidelidade, a tua graça e a tua misericórdia. E aqui estamos, ó Deus, para adorar ao Senhor. Deixamos o nosso lar, deixamos o nosso conforto, ou talvez as nossas batalhas, as nossas intrigas, talvez as nossas preocupações. Mas aqui estamos, ó Deus, assentados nas cadeiras, no banco, em pé, para louvar e exaltar ao Senhor. Por favor, Espírito Santo, fale conosco, ministre com graça e misericórdia, abre nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente, pois não queremos, ó Deus, retornar para o nosso lar, não queremos retornar para as nossas batalhas, não queremos retornar para as nossas dificuldades, da mesma forma que de lá saímos. Queremos retornar, Deus, repleto da tua presença, repleto da certeza de que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é quem cuida e quem zela de cada um de nós. Queremos retornar, sim, ó Deus, na certeza de que somos guardados, protegidos, amparados, sustentados, ó Deus, e confortados pelo Senhor. Queremos retornar, sim, ó Deus, tendo a confiança, a certeza de que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, nosso socorro bem presente, nosso baluarte, o nosso rochedo forte e poderoso, a nossa torre forte. Grande e poderoso Deus, em tuas mãos colocamos as nossas vidas
Em tuas mãos eu coloco cada coração nessa noite, cada adolescente, cada jovem, cada pai, cada mãe, cada avô, cada avó. Em nome do Senhor Jesus, cada família aqui representada nessa noite, eu coloco em suas mãos, ó Espírito Santo, tenha liberdade, ministra com graça, com misericórdia, com poder. Ó Deus, o Senhor trouxe-nos aqui, fale conosco, segundo a tua vontade, a tua graça, pois a ti pertence a honra, a glória, toda adoração e toda exaltação. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos a ti. Amém. Oh
fazendo a nossa leitura bíblica, que se encontra em Isaías, capítulo 25, versículos de 1 a 8. Eu leio os versos ímpares e a igreja dos pares. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, conforme a minha fidelidade prometida a Davi. Com certeza você convocará nações que não conhecem e nações que não o conheceram. Se apresentarão até vocês por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele concedeu a vocês esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o mal os seus pensamentos. Volte-se a ele para o Senhor, que ele quer misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de você, nem os caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Vamos para o louvor. Amém. Vamos em pé, irmãos. Nesse momento, os irmãos que também deram preparado para dedicar ao Senhor seus dízimos e ofertas, poderão fazer em forma de gratidão ao Senhor. Jesus, ele é o único caminho. Pai Deus garante que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele, pelo Senhor Jesus. Essa canção fala sobre isso. Jesus, tu és o único caminho. Adora o Senhor, exalta o Senhor com palmas, com adorações, com a sua digno. Toda honra, toda adoração.
É pela graça, pela misericórdia de Deus que nós somos salvos. Não vem por vontade humana, não vem por obra humana, não. Por mais que algumas pessoas, por mais que alguns homens e mulheres acham que conseguem alcançar a salvação, conseguem alcançar Deus com as suas obras, com os seus talentos, mas no final das contas tudo isso é em vão, se não tiver a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus. E a reflexão fala sobre isso, maravilhosa graça. Oh
Como foi essa semana, não sei como você todos hoje. Mas queria que você entendesse que no meio do caos, no meio das lutas, das adversidades, há sempre um Deus que cuida de você. E esse Deus não divide sua glória com ninguém. Não compartilhe o seu poder com ninguém. Nessa noite eu quero falar sobre o tema ao Deus Todo-Poderoso. A esse Deus glória. Vamos hoje estudar os Salmos 147.
E essa será a 15ª mensagem sobre o Deus que cuida, a série de estudos que estamos dando sobre o Deus que cuida. Dentro dessa série de mensagem, nesse primeiro bloco, esse será o último salmo que iremos ver sobre esse estudo nessa primeira parte. Semana que vem nós vamos partir para o Novo Testamento. Mas queria que você entendesse que no meio do caos, das lutas, esse Deus ele está sempre atento e sempre de prontidão para nos acudir, nos livrar. Como diz a leitura bíblica, nós temos que buscar o Senhor enquanto Ele está perto, invocar o teu nome enquanto Ele está bem íntimo e bem próximo de nós. Olha, Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós aí pegamos tudo isso aos mãos, Pai querido, nossas vidas, nossas batalhas, nossas lutas, nossas adversidades, Pai amado, e queremos continuar entregando ao Senhor. Nesse momento, ó Deus, quando nós iremos estudar a tua palavra, iremos meditar na tua palavra, Deus, Salmo 147, de 1 a 20. Por favor, que o Senhor confie na tua vontade, que o Senhor, ó Deus, o teu querer, o teu plano, o teu projeto, na vida de cada um de nós nessa noite. Ó Espírito Santo, tenha liberdade de ministrar, de agir com graça, com misericórdia. Entrego tudo em suas mãos, a leitura bíblica, o estudo que vamos fazer a mensagem. Em nome do Senhor Jesus, porque sabemos que só o Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não há outro Deus além do Senhor. A ti orando em nome de Jesus. Amém. Deixa eu pegar o gravador aqui. Peço licença. Esqueci. Ao Deus Todo-Poderoso, a esse Deus louvai. O Salmo 147, verso 1 até o verso 20, a qual nós iremos estudar nessa noite, dentro desse propósito, desse objetivo de aprendermos mais sobre esse Deus que cuida. E eu já falei algumas vezes, Deus cuida de várias formas. Ele cuida sustentando, protegendo, guardando, livrando, corrigindo, disciplinando, puxando a nossa orelha. Deus ele disciplina, Deus ele cuida de nós da forma como Ele entende ser melhor. Deus não cuida de nós como nós queremos ser cuidados, não. Ele cuida do jeito que Ele sabe que é melhor para nós, porque nós sempre queremos que passe a mão na nossa cabeça e fica tudo bem. Deus não é esse Pai que alivia em tempos de dificuldade, não. Quando nós erramos, Ele chama a nossa atenção, Ele corrige, Ele disciplina. Por qual motivo? Como diz a palavra de Deus, tanto no Novo como no Antigo, Deus disciplina, Deus corrige quem ama. Então o cuidado de Deus é dentro do padrão dele. O padrão dele é um padrão de santidade, de justiça, de verdade, de pureza. O Salmo 147, assim como o Salmo 146, nós vimos na passada, é um salmo de louvor, de adoração. Esse Salmo 147 é um pouco diferente do 156. Por qual motivo? O contexto desse Salmo 157 é o contexto pós-exílico, ou seja, quando o povo de Israel, o povo de Jerusalém, o povo de Deus se encontrava exilado devido à sua desobediência, e Deus cuidou deles, disciplinando para que eles viessem a acordar, para que eles viessem a se despertar, para que os olhos deles viessem a ser abertos. E aí, esse Salmo 117 é um salmo quando o povo de Deus ele é liberto do cativeiro pelo poder do próprio Deus, que aperta, conduz o povo inimigo a libertar o seu povo. Agora o tempo já deu de ser exilado, de ser ensinado, assim como foi lá no Egito, mas também foi os cativeiros do babilônico, do meio persa, sírio, né? Então o povo ficou por determinado tempo, que eu falei, agora liberta. E aí esse salmo é escrito quando o povo chega
em Jerusalém e encontra a cidade devastada, destruída, as portas queimadas, os muros derrubados, as terras devastadas, as plantações em brasas, o campo torriscado pelo fogo. É nesse contexto que esses salmos ele é escrito. E é interessante quando você vai ler o livro tanto de Esdras como de Neemias, você pode ver um relato desse caos, que é esse contexto desse salmo. Mas ainda assim, o autor desse salmo salmista aqui, não sabemos quem foi, ele escreve sabendo que o Deus cuida, o Deus que cuida é o Deus que liberta, é o Deus que sustenta, é o Deus que ampara, é o Deus que corrige, e também é o Deus que dá as novas oportunidades de recomeço, de reinício, uma nova oportunidade de reconstrução, uma nova história, um novo viver, um novo caráter, um novo olhar, um novo andar. O salmista sabia que agora era o momento de reconstrução, de reinício, uma nova oportunidade de servir a Deus com integridade, de conhecer esse Deus e esse Deus que cuida. Se você olhar para o livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Mais antigo. O livro de Jó é escrito, tem várias coisas difíceis de ser discernida ali. Mas no capítulo 38 de Jó até o capítulo 41, Deus começa a fazer perguntas para Jó em momentos de caos, em momentos de dificuldade, em momentos de dor. Deus começa a indagar Jó: Jó, aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, aonde você estava quando eu comecei a separar a água salgada da água doce? Jó, aonde você estava quando eu comecei a fazer as montanhas, o céu, as estrelas? Deus começa a fazer perguntas difíceis para Jó. E é interessante que esses salmos, o salmista pega todas essas perguntas difíceis e não tem respostas, pois resposta somente Deus pode dar. O salmista pegou todas essas perguntas difíceis que Deus lançou para Jó e ele transforma essas perguntas difíceis em uma adoração, em um louvor de adoração a Deus. A gente vai ver nesses salmos que esses salmos ele traz um número muito grande de verbos no tempo presente indicativo. Você vai ver o verbo como edificar, sarar, contar, amparar, cobrir, preparar, enviar, todos esses verbos e outros verbos estão no presente indicativo, e esses verbos apontam para uma declaração verdadeira que infelizmente o povo de Israel do passado e infelizmente a humanidade de hoje, muitas vezes até a própria igreja, o próprio cristão, até nós, muitas vezes esquecemos. E a verdade desses verbos, a verdade desses salmos é que você pode confiar em Deus. É que podemos confiar em Deus. Pode passar os anos, pode passar as eras, pode aumentar as dificuldades, as lutas, as pressões, não tem problema. Mas em todo momento podemos confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Eu não sei quais são as crises que você tem enfrentado. Eu sei que o contexto desse salmo é um contexto muito triste. Mesmo assim é um salmo de louvor. Eu sei que o contexto de Jó, quando ele passa por esse período, e quando Deus começa a indagar a Jó, quando você começa a ler o livro de Jó, você começa a pirar, você vê assim, poxa vida, Jó num momento tão delicado, Deus começa a indagar perguntas difíceis, aonde ele não sabe responder. Por que Deus faz isso? Talvez o seu contexto seja pior do que o de Jó. Talvez o nosso contexto seja pior do que o povo que foi destruído, foi exilado e teve a cidade totalmente devastada. Mas assim como esse povo encontrou alívio, assim como Jó encontrou alívio em Deus,
e pôde confiar em Deus, e pôde lembrar que podemos confiar em Deus, mas também quero que você entenda nessa noite. Acompanhe comigo os versos 1 até o verso 20, eu vou ler todos eles. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Ficai bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém. O Senhor congrega, o termo congregar que é chamar de volta, é juntar, arrebanhar novamente. Congrega os dispersos de Israel. Sara o coração quebrantado e dispensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Lembra de Jó 38? Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra, batalha contra eles, luta contra eles. Cantai ao Senhor, verso 7, com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvem os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá alimento aos animais e os filhos dos corvos, quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem compara-os nos músculos dos guerreiros. Agrada-se o Senhor dos que temem, dos que esperam a sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois Ele reforçou as trancas das suas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti, estabeleceu a paz em tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia suas ordens à terra, olha só, e a sua palavra corre velozmente, se cumpre. Dá a neve como a lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em calhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Amém, meus queridos irmãos? Ao Deus Todo-Poderoso louvai. 3 verdades para nós louvarmos a Deus, para nós reconhecermos, para nós ansiarmos, para nós vivermos realmente debaixo do cuidado desse Deus Todo-Poderoso, para nós trazer à memória, por isso, lamentações, aquilo que me dá a esperança, e a esperança é ser cuidado por esse Deus, aquele que faz nova, que fez nova e faz nova todas as coisas, como diz o nosso Senhor Jesus Cristo, antes de ser crucificado. Esse eu faço nova todas as coisas dos céus e na terra. A primeira verdade, louvai ao Senhor, só Ele pode restaurar-nos. Primeira verdade, nós temos que louvar ao Senhor e entender que só Ele pode restaurar-nos, só Ele pode curar a nossa vida, só Ele pode trazer de volta. A restauração vem do Senhor, a proteção vem do Senhor, o melhor cuidado vem do Senhor, a verdadeira cura vem do Senhor, o verdadeiro caminho, a verdadeira vida é o Senhor e vem do Senhor, o verdadeiro perdão vem do Senhor, a verdadeira salvação vem do Senhor e Ele é a nossa salvação. Glória a Deus. Por esse motivo, todos nós louvemos ao Senhor em todo o tempo. É isso que o salmista declarou para o povo quando eles chegaram naquela situação e viram a cidade devastada. Foi isso que Neemias, quando ouviu o relato, viu o povo passando, como é que está o povo? Está em miséria. Neemias se quebranta, Neemias chora, porque sabia que o povo estava sofrendo a debilitação deles, o pecado deles, pois eles se afastaram de Deus. E Neemias sabia que a
restauração, a cura, a proteção, o milagre, a vida, a salvação, o perdão somente o Senhor. E Neemias adora o Senhor, e o salmista adora o Senhor e mostra: olha, podemos louvar o Senhor, Ele vai nos restaurará. Se você olhar para Oséias capítulo 6, capítulo 4, vai falar bem assim, capítulo 4 de Oséias: o meu povo foi destruído, e eu vou trazer para o tempo atual. O meu povo, o povo de Deus, ainda hoje, é destruído, está sendo destruído por falta de conhecimento da palavra de Deus. Na época de Oséias, na época de Neemias, na época do salmista, o povo foi destruído por falta de conhecimento de Deus de verdade. Hoje em dia também não é diferente. Os homens e mulheres, a humanidade está sendo destruída, esmagada, zombada, torturada por falta de conhecimento de quem é o Deus que cuida. Há muitos deuses sendo ensinados, há muitas palavras, há muito evangeliquez espalhado por aí fora, há muito gospel por aí fora sendo cantado, mas pouca adoração, pouco louvor, pouca verdade, pouca vida, pouca esperança. Não era nada de Deus, nem cruz existe. O salmista declara que a restauração vem do Senhor. Se você olhar para o verso 1 até o verso 6, meus amados, ele é uma declaração de que o nosso Deus é todo poderoso. Se você olhar o verso 1 ao verso 3, o verso 1 vai falar: é bom louvá-lo, por qual motivo? Pois só Ele é digno. Ele só começa bem assim: olha, nós ficamos presos lá naquele cativeiro, Babilônio, Medo Persa, Sírio, Egípcio. Nós ficamos presos e nós vimos o panteão de Deus deles, mas não deles é digno de ser louvado. Mas o nosso Deus, que está no verso 1, Ele sim é todo poderoso e só Ele é digno de ser louvado. Se você olhar para o verso 2, ele é um chamado. Deus chama o seu povo para ser curado. Por esse motivo que Oséias 6 agora vai falar: vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. Conheçamos e possamos, ou seja, uma continuidade. Continuamos a conhecer o nosso Deus. O verso 2 ele fala isso, é um chamado. Depois que eu entendo que só Ele é digno de ser louvado, eu agora ouço o chamado sobre o verso 2. O Senhor edifica Jerusalém, Ele chama de volta, Ele congrega os dispersos de Israel. A restauração vem do Senhor porque Ele nos chama para ser restaurado novamente. É Ele que nos traz de volta, como diz Jeremias capítulo 8, versículo 22, ao bálsamo de Gileade, que derrama e vai curando as nossas feridas. Como diz Oséias capítulo 6, versículo 1 em diante, o Senhor é quem nos sara. Se você olhar para o verso 3, meus amados, olha aí, verso 3, não vou repetir, mas está aí, no verso 3, Ele sara as nossas feridas, Ele costura, ele bota o seu bálsamo e Ele vai restaurando, porque a restauração só vem do Senhor. E agora, se olhar para o verso 4 ao verso 6, mostra depois o verso 1, 2 e 3, reconhece que só Ele é digno, reconhece o chamado de Deus, Ele nos chama para ser restaurado, para ser curado, para ser perdoado, para ser salvo. No verso 3, é Ele que nos cura, é Ele que cuida, que restaura as nossas vidas, o nosso interior. No verso 4 a 6, ele mostra dele. Deus tem todo o controle de tudo. É isso que declara o verso 4 a 6. Grande é o Senhor, muito poderoso é o nosso Deus, diz o verso 5. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes, os quebrantados, aqueles que ouvem a voz dele. No verso 2, ele chama: vinde a mim, como diz Cristo, em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos liberei. É a mesma expressão. Deus
chamando o povo: venha a mim, eu vou curar vocês, eu vou restaurar vocês, porque a restauração vem de mim, pertence a mim. Nenhum outro Deus, nenhum outro homem, nenhuma outra época, nenhuma outra humanidade, ninguém pode fazer restauração, mas eu posso. Pode confiar em mim. Ele tem todo o controle, todo o cuidado zeloso dele para conosco. Ele nos protege, nos cura e nos livra dos nossos inimigos, que diz o verso 6. Ele dá, ou seja, ele combate, é ele que está de olho aberto. Ah, você está perseguindo o meu servo. Ah, vocês estão perseguindo a minha igreja. Vocês estão perseguindo o meu povo. Espera aí, do meu povo eu cuido. A vocês me cabe enviar por vocês. A restauração vem do Senhor, e nele podemos confiar. Ao Deus Todo-Poderoso podemos louvar. Eu não sei como você tem louvado ao Senhor, mas segundo a verdade, essa noite eu queria chamar a sua atenção para louvar ao Senhor, pois toda a criação se alegra com o seu cuidado. É interessante que a Bíblia, em muitas passagens, não somente nos Salmos, mas se for olhar Provérbios, Eclesiastes, se for também no Novo Testamento, Cristo ele vai falar bem assim: veja no Sermão do Monte, veja os lírios do campo, veja a beleza dos lírios, veja, e não se preocupe. A semente cai ali, às vezes um passarinho passa, derrama suas fezes, e ali o milho nasce, brota, nasce aquela belezura. E ele falou: nem Salomão trouxe sua glória, teve o esplendor deles. Veja os pássaros, veja os filhotinhos dos pássaros. Ele não se preocupa. Por quê? Porque ele sabe que o Criador, ele sabe que o Pai dele, ele sabe que aqueles que fez eles dará sustento. E também serão assim vocês. Se vocês realmente confiassem em mim, vocês não seriam maiores, vocês não são melhores do que esses passarinhos, do que esse lírio do campo.